porque o presidente Luiz Inácio nos copiou, né, no seu decreto em nível nacional, e muitas das questões que a gente disciplinou em Caxias do Sul está no decreto do governo federal, que também certamente será trazido à audiência pública para a gente verificar. Não só olhando o nosso, mas também olhando as questões em nível nacional, que tanto se fala em nível ambiental. Obrigado, vereadora Andressa. Obrigada, vereador João Eis. Então, o vereador Libardi nos provocou a usar um dispositivo pouco usado no nosso regimento interno, mas que possibilita que a gente possa trazer mais assuntos da nossa importância, né? Pena que o secretário de Habitação não ficou junto com a sua equipe. Queria poder tratar um pouco desse assunto, porque a habitação ela tem nos preocupado na nossa cidade, nobres colegas. Eu já conversei com o secretário adjunto da Habitação, pelo que eu sei, né, agora, a partir de agora, é o Kiko Girardi. Estarei visitando os depósitos de materiais essa semana. Vereadores e vereadoras, convido quem quiser ir junto, para que a gente possa ver se tem material de fato, se não tem material que possa ser disponibilizado pelas famílias. E nós, do nosso gabinete, tomamos uma decisão. Nós vamos levar para o Ministério Público todas as demandas habitacionais, porque nós não temos tido retorno, e mais do que nós não temos tido retorno, as famílias não têm tido retorno. Então, se casas estão caindo e o secretário acha que pode falar para as famílias que cada um que se vire, porque a responsabilidade não é da secretaria, agora ele vai ter que responder não para mim, e sim para o Ministério Público da nossa cidade. Outra questão, vereador Libardi, é sobre a lista que saiu, a listagem das famílias contempladas no São Genaro 1 e 2, que foi trazida aqui. O Conselho de Habitação, eu sei porque pessoas que eu conheço, pessoas da minha confiança participam do Conselho, advertiu o secretário de tomar cuidado com a divulgação da lista, porque o que aconteceu nas casas do Campos da Serra, vereadora Daiane e vereador D'Ambrosio, divulgaram a lista, as famílias achavam que iam amanhã para casa. O que aconteceu com as casas do Campos da Serra, nobres colegas? Elas estão lá sendo ocupadas por pessoas que estão ocupando de outra forma que não, obviamente, a listagem, né? Pessoas que estão ocupando de qualquer jeito. As casas estão lá largadas traças. Espero que não aconteça a mesma coisa com o São Genaro. Que eu saiba, não está pronto o São Genaro para dizer para as famílias, para criar falsa expectativa que elas vão ir amanhã para casa, quando vê não vai terminar novamente os condomínios. Uma parte, vereador. Então, nós não podemos brincar mais com a cara das pessoas. Vários questionamentos eu trouxe aqui sobre a Vila Sapo, onde é que estão as casas da Vila Sapo? Sobre o Campos da Serra, sobre materiais, sobre programas municipais. O Campos da Serra do outro dia, sobre as famílias que estão em leilão. Se as pessoas perderam os apartamentos, elas vão para a rua. Elas vão bater de novo na porta do município. O secretário falou na cara da defensora pública que não era a responsabilidade do município. Todas as demandas que a gente leva. E aí, outro dia, para finalizar, já lhe passo a parte, vereadora Daiane, levei uma lista de 10 demandas para o secretário sobre coisas simples. 10 demandas. Sobre material paliativo. Sobre situações que a gente estava tratando já há um tempo. Que já estava tudo pré-encaminhado, vereador José Abreu. Está tudo difícil, não tem nada, não tem dinheiro. Então faz o seguinte, fecha as portas da secretaria, manda todo mundo embora e vamos admitir que Caxias não tem política habitacional para atender as pessoas. Eu esperava que o secretário viesse aqui hoje com mais respostas. Não, de novo, falar do refinanciamento do FUNCAP, que perto do que o município precisa, nós propusemos 3% do orçamento para o FUNCAP. Se todas as famílias pagarem amanhã, o valor não vai ser suficiente para quase nada, nobres colegas. Vamos falar a verdade. Sua parte, vereadora Daiane. Exatamente isso, vereadora Andressa. Eu fiquei feliz quando eu cheguei aqui, me deparei com o secretário adjunto, a equipe toda aqui, né? Se não, eles vão dar explicações, afinal somos notícia, né? Depois que a gente falou que tinha casa sendo ocupada lá no Campos da Serra, o Leovê também publicou, a imprensa local está publicando, e a gente queria saber, ontem a gente fez diversas perguntas sobre a Vila Sapo, sobre as áreas de risco, sobre a questão dos materiais e principalmente sobre a questão do Campos da Serra. Eles vieram aqui fazer marketing de novo, gente. E daí eu fiquei esperando o que o secretário ia falar, e o secretário não falou nada. 20 minutos e ele não falou nada sobre as nossas questões. Quer dizer que escuta por um ouvido e sai pelo outro, infelizmente. Exatamente, vereadora Daiane. Então, nós tomamos uma decisão. Nós vamos levar todas as situações para o Ministério Público para que a gente realmente entenda o que está acontecendo na nossa cidade. São coisas graves.
A população não vive de marketing, vereadora Daiane, a população precisa de respostas. Nós vamos ter de novo o inverno chuvoso e as pessoas estão com a casa caindo, chovendo mais dentro do que fora, e nós não podemos olhar para a cara delas e dizer que elas que se virem, porque o município não tem nada com isso. Então, secretário, tentei conversar com o secretário umas 10 vezes. Não foi possível, então agora a gente vai por outras vias. Senhor presidente, seria isso. Muito obrigado. Próximo inscrito, vereador Caleb Garbim.